Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, mais um podcast aqui no canal do Café Católico, o Café Expresso. Essas meditações semanais que fazemos, todas as semanas, tem sempre um podcast aqui no canal do Café Católico para meditarmos sempre sobre algum tema. E eu, Helder, estou meditando com vocês neste mês de junho, sobre a primeira carta do apóstolo São Pedro. Então, a primeira carta de São Pedro nós estamos meditando. Hoje, nesse quarto encontro, estamos no capítulo 4. Então, hoje será a meditação do capítulo 4. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor, porque tudo depende de Jesus. É como diz na imitação de Cristo, Somente te poderás manter na unidade, sem se abalar, se teus olhos estiverem fixos em mim, de quem tudo depende. Então, tudo depende de Jesus. Então, tenhamos os olhos fixos em Jesus, porque tudo depende dele. A nossa vida e, um dia, a nossa morte. Nesse quarto capítulo, o apóstolo Pedro vai fazer uma meditação sobre 3 pontos. Primeiro, o rompimento com o pecado, que vai do versículo 1 ao 6. Depois, a espera da parousia, Vamos explicar o que é a parousia, do versículo 7 ao 11. E ele diz que, no último tópico, que são felizes aqueles que sofrem por causa de Jesus Cristo. Então, no primeiro ponto, vamos ver agora o rompimento com o pecado. Pedro começa dizendo assim, na sua carta, capítulo 4, versículo 1, Pois que Cristo sofreu na carne, deveis também vós munir-vos desta convicção. Aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Esse é o primeiro versículo. Então ele põe uma convicção para a igreja, para os cristãos. No início, para recordar, os cristãos são aqueles cristãos chamados cristãos da dispersão. Os cristãos espalhados, por todo aquele pedaço, daquela região onde ficava o Ponto, a região do Ponto, onde Pedro diz que a Bitínia também, onde Pedro comenta que são os cristãos da dispersão, Ele fala que é do Ponto, da Galácia, da Capadócia, Bitínia, São cristãos da dispersão, cristãos afastados, foram dispersos, pelo mundo, e naquela região de perseguição, Pedro escreve para eles. Isso nós vimos na primeira meditação, Então ele diz: tenhamos uma convicção, o rompimento com o pecado, porque Cristo, que morreu, sofreu na carne, rompeu com o pecado, a fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. É o conselho do apóstolo, romper com o pecado para fazer a vontade de Deus. É muito semelhante ao conselho de São Paulo, quando São Paulo escreveu aos Romanos. São Paulo disse algo muito semelhante. Romanos capítulo 6, no versículo 2, São Paulo diz assim: de modo algum vamos permanecer no pecado. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Então, de forma nenhuma, romper com o pecado. E aqui um exemplo, meus irmãos. Tem irmãos, por exemplo, que vivem no alcoolismo, por exemplo. Estão no vício do álcool. Então, romper com o vício. Então, a partir do momento que se torna cristão, deve-se lutar contra os vícios. Se possível, em situações de vícios muito difíceis, pedir ajuda, mas também uma luta pessoal.
Outros que têm vícios, como o vício da pornografia, né? O vício do furto, o vício da maledicência. Então, todos esses males, pecados muito grosseiros ainda da vida, devem ser rompimento, né? Deve ter rompimento, né? Deve se romper com eles. Então, o apóstolo diz que nós que conhecemos Jesus devemos permanecer no mal, no pecado, ofendendo a Deus. Isso é que é o pecado. São Paulo vai dizer de forma nenhuma. E São Pedro diz, tenhamos, né? Nós devemos estar munidos desta convicção, né? Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Então, qual é a primeira, né? O primeiro conselho? Uma vida, a parte negativa da vida espiritual, porque a parte positiva é amar a Deus. Mas para atingir o amor, devemos romper com o pecado. Deixar os pecados grosseiros e lutar aos poucos, né? Abandonar os pecados mortais e aos poucos deixar os pecados também. Uma luta também contra os pecados menores, os chamados pecados veniais. Ele diz que, no versículo 3, né, que já é muito realizar a vontade dos gentios, né? Já é muito, no tempo passado, vocês tenham realizado a vontade dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram de igreja, né? Aqueles que não eram cristãos, os pagãos. Já era muito vocês fazerem a vontade deles. Aí ele vai fazer uma lista, né? Aqueles pagãos que aconselhavam os cristãos a viverem como dissoluções, né? Cobiça, embriaguez, glutonerias, quer dizer, a gula, né? As bebedeiras, como eu citei, o alcoolismo, e a idolatria. Então, Pedro coloca uma lista de pecados grosseiros, né? E mostra que devemos romper com esse tipo de mal. Aos poucos, a vida cristã é uma assimilação, né? Crendo em Jesus, a gente vai assimilando os sentimentos pela oração, pela vida da graça, pela luta, né? Para adquirir mais pureza de coração, abandonando tudo isso que não presta. Aos poucos o coração vai ficando mais purificado. Por quê? Porque, meus irmãos, é aquela a regra, né? Para se aproximar do Senhor, né? Deve-se purificar-se, porque Deus, isso é próprio do amor. Deus é amor. Então, nada dessas coisas tem comunhão com o amor. Por isso que se deve lutar. É como diz aquele salmo, né? Senhor, quem entrará, né? Quem entrará nas tuas moradas? Quem subirá ao vosso monte? Quem entrará na vossa santa casa? Somente aquele que tem mãos puras e inocente o coração. Então é uma regra de fé. A gente sabe, faz parte da vida cristã o abandono do pecado, né? Então, se fala mal da vida dos outros, se fala da vida dos outros, se calunia, se difama, se faz injúrias, né? Ofende os outros, tudo isso deve ser aos poucos abandonado, confessar o pecado, né? E rezar para que o Senhor, né, nos dê a graça de aos poucos ter os sentimentos deles. É interessante que São Pedro diz que essa comunhão com o mal, os pagãos vão estranhar quando você começar a se comportar de forma cristã. No versículo 4, São Pedro diz assim: agora estranham que não vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de injúrias. Então, repare, o cristão começa a se comportar de forma cristã, né, de forma decente, segundo o coração de Jesus, e aos poucos vai encontrar inimizade entre os amigos, entre a família, em todos os lugares que ele convive. Por quê? Porque as trevas não suportam mais a luz, né? E por isso que Nosso Senhor vai dizer: eu vim trazer a espada, a divisão, e de fato vai dividir, né? Vai haver uma divisão entre os que são de Cristo com aqueles que não são de Cristo, mesmo sendo da família, mesmo sendo amigos de muito tempo. Eles vão estranhar, como São Pedro diz aqui, e vão estranhar o vosso proceder.
o vosso comportamento. E não ter medo disso, porque esse procedimento de cada vez mais santo para Deus, isso é para esperar, é a esperança que temos na vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é esse o segundo ponto, a espera da parousia. Do versículo 7 ao 11, Pedro vai falar sobre a parousia. O que é parousia? Parousia é um termo grego que é usado para dizer que é a segunda vinda, quer dizer, a vinda de alguém, no caso a vinda do Cristo. A parousia é a segunda vinda de Jesus, que um dia, há de vir, como diz nosso credo, como nós professamos a fé todos os domingos, e nas festas, cremos que há de vir a julgar, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então é a nossa fé que cremos que um dia Jesus há de voltar. São Pedro diz assim, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de alto domínio e de sobriedade, dedicada à oração. Esse é o versículo 7. Primeiro, uma observação. O fim de todas as coisas está próximo. Pensem, o apóstolo diz isso há 2000 anos. São Pedro viu Jesus, conviveu com Jesus, e há 2000 anos a igreja prega, o fim está próximo. Textos como aquele que o próprio Cristo diz no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. O Senhor está próximo. Textos assim, mas como que já fazem mais de 2000 anos? Que proximidade é essa? Não é um pouco longe, não? Para Deus, meus irmãos, diz o Salmo, e São Pedro recorda esse Salmo também, aqui nas suas cartas, ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para Deus não há tempo. Vejam que coisa impressionante. Diante de Deus já está tudo consumado. Deus já está lá. Deus já preenche o passado, o presente e o futuro. Diante de Deus já está tudo consumado. Então está próximo mesmo. Porque o Senhor é maior que o tempo. Para nós que somos pobres criaturas, a gente não acha que é próximo, mas próximo no sentido de uma visão geral, olhando do lado de Deus, realmente já está próximo, já está diante dele o fim dos tempos. Mas para nós que vivemos assim, achamos muito. Mas aqui tem uma observação. Essa proximidade também quer dizer, nós estamos mais próximos do dia da morte, do encontro com o definitivo que é o Senhor. São Paulo vai dizer, nós já estamos mais próximos da salvação hoje do que quando abraçamos a fé. Então, todos os dias isso vai acontecendo, o tempo vai passando e vai ficando mais próximo cada vez mais o dia do Senhor. Ou seja, o nosso encontro, porque nós podemos estar aqui hoje, eu posso aqui estar falando com vocês hoje e amanhã receberem a notícia que eu faleci. Quem garante que vai estar vivo um dia depois? Como diz o Senhor, vós não tens o poder de tornar branco nem sequer um fio de cabelo de vossa cabeça. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem quanto tempo vamos ficar vivos. Então, de fato, o fim de todas as coisas da minha vida e da vida do mundo realmente está próximo. O Senhor sempre está próximo. E ele diz, levai por conta disso, dessa proximidade da vinda de Cristo, levai, pois, uma vida de alto domínio, uma vida sobriedade, uma vida dedicada à oração. Rezar para quê? Para descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus vai dizer para que você seja sóbrio, cuidado com as decisões da vida, cuidado com a glutoneria, seja sóbrio e moderado no comer, seja sóbrio e moderada no vestir, seja sóbria e sóbrio no momento
do seu olhar, né? Dos seus pensamentos, no dormir, tudo sobriedade. Porque de sobriedade, vai acontecendo cada vez mais, dedicando-se à oração, cada vez mais o coração vai ficando com os sentimentos e atitudes do Cristo. Para quando acontecer esse encontro com Deus, no dia da nossa morte, ou quando Jesus voltar, nós estivermos prontos. Nós devemos estar prontos. Aí ele diz, acima de tudo, versículo 8, acima de tudo cultivai com todo o ardor o amor mútuo. Sede hospitaleiros, né? Não murmureis, e servi, no versículo 10, servi uns aos outros, né? Então, sede hospitaleiros para uns com os outros, todos vós conforme o dom que cada um recebeu, né? Consagrai-vos ao serviço uns dos outros. Então, primeiro ele mostra, se você se dedicar à oração, você vai servir bem aos irmãos. Porque a vida de graça, a vida da graça é essa. É você com Deus para depois você servir o irmão. Jesus rezava ao Pai e depois salvou a humanidade. Então é sempre essa dinâmica. Nós com Deus para que nós possamos servir o irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e servir os irmãos. Sempre tem essa dinâmica de comunidade, né? Ou seja, e esse serviço, servir uns aos outros, né? Fazendo tudo para o serviço do reino de Deus, né? Os carismas que temos, os que recebemos de Deus, do Espírito Santo, estão sempre a serviço da igreja, né? Então ele vai dizer que se alguém fala, versículo 11, né? Faça-o como se pronunciasse palavras de Deus, tá? Ou seja, os carismas de falar, né? Faça-o, né? Se alguém presta um serviço, faça com a capacidade que Deus lhe concedeu. Então, os dons e carismas que o Senhor nos dá é para serviço, né, dos irmãos, né? Serviço da igreja. E no último ponto, do versículo 12 ao 19, aí São Pedro termina com aquela parte de sofrer por Cristo. E ele fala sobre a cruz de Cristo. Ele diz assim, versículo 12: Amados, não vos alarmeis com o incêndio que lavra entre vós, para a vossa provação, como se algo de estranho, vejam bem, se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Antes, na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos, para que também, na revelação da sua glória, possais ter uma alegria transbordante. Eu achei muito interessante essa palavra de São Pedro. Ele diz, para a vossa aprovação, não vos alarmeis, como se algo de estranho, né, vos estivesse acontecendo. Ou seja, as provações de Deus, os sofrimentos na vida, não devia assustar, não devia alarmar os cristãos, porque o cristianismo é marcado pela cruz de Cristo. Quando a gente entra numa igreja, meus irmãos, a primeira coisa que a gente vê é um crucifixo. Isso quer dizer que mostra que o sinal distintivo do cristão é os sofrimentos de Cristo. Como é que nós podemos estranhar o sofrimento? Como diz São Pedro aqui, como se algo de estranho estivesse acontecendo. Não é estranho sofrer por Cristo. Não é estranho ser provado na vida com o sofrimento. Porque o Senhor, né, não vos alarmeis com esse incêndio, ou seja, as provações. Não se alarme não, faz parte da vida cristã o sofrimento. E ele diz, alegrai-vos com o sofrimento, porque estás participando do sofrimento do teu Senhor. Alegrai-vos. E outra coisa, porque pelo batismo, né, nós morremos em Cristo no batismo e ressuscitamos com Cristo. O batismo nós participamos do sofrimento deles para participar, do sofrimento dele, de Jesus, para participar da glória dele. Como dizia São João da Cruz, quem não ama a cruz de Cristo
não verá a glória de Cristo. Faz parte, o sinal distintivo nosso é a cruz, né? E aqui uma recordação, quando a gente sentir vergonha, que isso passa às vezes na cabeça e no coração de alguns da gente, como já passou no meu. Às vezes a gente tem um crucifixo e às vezes fica com vergonha, bota por dentro da camisa, porque vai sair ou vai entrar numa repartição do trabalho, onde a gente estuda, ou seja, que convívio seja, às vezes a gente tem vergonha de usar um sinal que é católico. Não, meus irmãos, não é de se estranhar o sofrimento, as injúrias, as chacotas por causa da fé. Devemos suportar, nos alegrar quando levarmos alguma pancada por causa do Senhor. Alegrai-vos, vai dizer ele. No versículo 14, né, São Pedro diz: bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo. Porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como um assassino, como um ladrão, ou seja, sofrer cometendo pecado. Não. Então, faz parte da nossa vida, né, como os santos faziam, né, como os santos faziam, faz parte da nossa vida sofrer por causa de Jesus. Quando somos muito aplaudidos, isso não é bom. Quando somos aplaudidos, tem alguma coisa errada. Dizia algum santo, não recordo se é Santo Inácio, que dizia, Inácio de Antioquia, que dizia que o elogio que me fazem é como um flagelo. Para mim é como uma chicotada, né? Eu não gosto de elogios, dizia Santo Inácio de Antioquia. Por quê? Porque é o costume que se tem com a cruz do Senhor. E São Pedro termina no versículo 19, né? No versículo 18. Se o justo com dificuldade consegue salvar-se, em que situação ficará o ímpio e o pecador? Assim, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiam as suas almas ao fiel Criador, dedicando-se à prática do bem. Nosso Deus, nosso Criador, Ele é fiel. Se sofrermos por Ele, como vai dizer São Paulo, com Ele reinaremos. Se morrermos com Ele viveremos. Então, sejamos fiéis ao Senhor, pedindo a graça a Ele para ser fiel, né, no combate e na luta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até o próximo encontro, se Deus quiser.